Mentira de número 32 do livro Desculpe-me Socialista. Fala o quê? Roosevelt foi eleito em 1932 baseado em uma plataforma de esquerda para planejar a economia. Tudo o que te ensinaram sobre o New Deal foi para te fazer acreditar que o governo é a salvação da economia. Mas hoje você vai entender o que foi o New Deal, o que foi na verdade o início do Estado controlador. As 50 mentiras mais contadas pela esquerda. Lawrence Reed. Você já percebeu que toda vez que o Estado promete te proteger, ele começa tirando a tua liberdade? Pois é. Hoje nós vamos desmascarar a mentira que transformou Roosevelt em santo, quando na verdade ele foi o pai do intervencionismo moderno. Enquanto dizem que Roosevelt salvou os Estados Unidos, ele criava um modelo de governo que controlava preços, salários, empresas e até a moeda. E isso não é salvação, é planejamento central. A esquerda adora vender Roosevelt como um herói, mas ele foi eleito prometendo menos governo, menos impostos e mais liberdade. E o que ele fez depois foi exatamente o contrário. Aumentou o gasto público, criou agências estatais, interferiu na economia e iniciou o ciclo de dependência moderna. Roosevelt é o exemplo clássico de como o governo entra pela porta da esperança e sai pela janela do controle. Vamos direto ao ponto. O que foi o New Deal? Você sabe? Bom, New Deal quer dizer novo acordo. Foi o nome dado a um conjunto de programas do presidente Roosevelt que ele lançou depois de ser eleito para tentar reerguer a economia americana após a grande crise de 1929. Na prática, o New Deal criou um Estado que mandava na economia, fixava preços, controlava o câmbio, criava obras públicas com o dinheiro impresso e aumentava os impostos para sustentar tudo isso. Roosevelt prometeu cortar 25% dos gastos públicos e terminou dobrando o tamanho do governo. Prometeu restaurar o padrão ouro e destruiu a base da moeda. Prometeu liberdade econômica e instituiu o controle estatal. É o mesmo truque que Getúlio Vargas faria no Brasil poucos anos depois. Criou o mito do pai dos pobres enquanto o povo se tornava dependente do Estado e da propaganda. Então agora eu vou contextualizar dentro da história e moral. Em 1932, enquanto o presidente Roosevelt era eleito nos Estados Unidos, o Brasil vivia o governo de Getúlio Vargas, que assumiu o governo em 1930. Ambos usaram o mesmo discurso: a economia está em crise e o povo precisa de proteção, o Estado vai resolver. O resultado foi idêntico. Roosevelt criou o New Deal, um laboratório de intervenção e controle. Getúlio Vargas criou o Estado Novo, com os sindicatos controlados, censura à imprensa e a CLT como símbolo do cuidado estatal. O nome era diferente, mas o roteiro era o mesmo: crise, intervenção e dependência. Poder absoluto. O historiador Bertel Folsom mostrou que o New Deal não salvou a América, ela prolongou a Grande Depressão por 7 anos. E do outro lado do continente, Getúlio Vargas fazia o mesmo, um país empobrecido, endividado e ideologicamente domado. E sabe o que é engraçado? O Estado cria a crise, depois te cobra imposto para resolver a crise que ele mesmo criou. Roosevelt prometeu emprego e entrou na fila de racionamento. Getúlio Vargas prometeu dignidade e criou a carteira assinada que vale menos que a liberdade. E o povo aplaudiu, porque a propaganda era linda. O governo está cuidando de você. Cuidando? Meu amigo, quando o governo diz que vai cuidar de você, é bom conferir o bolso. Seria cômico se não fosse trágico. O New Deal e o Estado Novo são filhos da mesma mentira, a de que o governo sabe o que é melhor para você. Mas a liberdade não é presente do Estado, é um dever de cada cidadão. Toda vez que alguém promete te salvar, está preparando o terreno para te controlar. Então, se o que eu disse fez sentido para você, compartilhe esse vídeo agora, porque tem gente repetindo até hoje que Roosevelt foi um herói sem perceber que ele foi o modelo de todos os populistas modernos. Mostre para essa pessoa que a história se repete toda vez que o povo troca liberdade por segurança. Liberdade para pensar, para agir e
para não cair no papo progressista que atrasa a sua vida. E este é o meu canal, que é para quem escolheu viver de pé e não de joelhos. Eu sou o Rodrigo Maricato, advogado e fundador da DNA Cidadania, escritório que transforma brasileiros em europeus. E eu falo de liberdade porque eu entendo o que é viver sob o peso de um Estado que promete tudo e te cobra até o que é teu. Assim, como eu ajudo famílias a reconquistarem o direito de origem, eu quero te ajudar a reconquistar o direito de pensar livre. No próximo episódio da série Desculpe-me Socialista, a gente vai falar sobre a mentira número 33. A Grande Depressão foi culpa do capitalismo desenfreado. Será? E aí você vai entender de uma vez por todas que não foi o capitalismo que quebrou a América, foi o governo que quebrou o capitalismo.